E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar do fundo imobiliário de papel HCTR11, que pagou 20% de dividend yield nos últimos 12 meses. No último mês pagou R$ 1,50, 1,23 de yield. Nós vamos ver se esse yield realmente é muito arriscado. Vamos tentar entender o fundo imobiliário. Mas antes disso, vamos comparar com outros fundos imobiliários de papel e também com o Tesouro Direto, já que fundo imobiliário de papel basicamente investe em renda fixa, né? Nos CRIs. Então vamos comparar com o Tesouro Direto ou os fundos imobiliários de papel e vamos ver depois se vale a pena. Já deixa seu like para não esquecer e vamos começar aqui falando, né, do patrimônio, que ele é um FII relativamente novo, mas já tem um patrimônio aí bem grande, né? Ele vem crescendo, vem caindo na graça do povo porque ele paga ótimos dividendos. Ele tem tido uma queda nesses dividendos, eu vou explicar o porquê mais para frente e mesmo assim, como a cota também caiu, inclusive por conta também da subscrição, ele continua com yield altíssimo, né? Então esta pode ser uma oportunidade de comprar ele barato, né? Ele tem uma liquidez também muito grande, né? Basicamente comparando aí com os melhores FIIs, ele vai estar com uma liquidez altíssima e também um patrimônio bem relevante, próximo aí do MXRF11, uma liquidez aí também muito forte, então ele é bem negociado, ele tem patrimônio grande, nesses critérios de grandeza ele é um FII bem grande. Então vamos começar agora então a ver os fundamentos mesmo, onde a gente vê o dividend yield, ele tem 20% de dividend yield nos últimos 12 meses, um dividendo aí espetacular. Quando a gente compara aqui com o DEVA11, o DEVA11 ele não tem um ano ainda, então eu não anualizei esse yield, peguei apenas o acumulado da 15,7, se a gente anualizasse esse dividend yield, ele chegaria aí próximo do HCTR11, então nesse quesito dos 12 meses, talvez eu tenha sido um pouquinho injusto aí com o DEVA11, mas eu também não sei se é adequado ficar anualizando um dividendo que começou um pouco mais alto. Enfim, a gente pega o que tem hoje, é 15%, e na sequência nós teríamos aí com o maior yield de IRDM11 com 13,36, e o CPTS11 com 12, o MXRF11 com 8,60, e o Tesouro, o título do Tesouro Pré, que hoje está aí com 11,03, o dia que eu peguei, no horário que eu peguei a cotação aqui, né? Um yield aí líquido, já que os fundos imobiliários de papel não têm taxação, o Tesouro Direto tem, e aí vai para 9,65. Você tira o imposto e também a taxinha lá pequenininha que tem. Se a gente descontar a inflação, o HCTR11 consegue entregar 12,03 de yield. É um yield muito, muito bom. O MXRF11 apenas 0,60, mas vale lembrar que o MXRF11 vai estar aí numa tendência de alta, porém ele nunca vai chegar a esses valores do HCTR11, mas ele é um FII altamente seguro. Olha, assim, exageros à parte, eu acho que dá para comparar com muitos aí títulos do Tesouro e ele é até mais seguro do que o Tesouro Pré. Por quê? Porque o Tesouro Pré ele depende da inflação, né? Se essa inflação aqui ele é pré-fixado, se a inflação aumentar, ele pode ficar negativo, né? Então é relativo, assim, lógico que em termos de uma explosão aí dá uma coisa muito ruim, o Tesouro Pré 100% garantido, né? Em termos de rentabilidade, eu acho que o MXRF11 até consegue ser mais seguro, mas em termos aí de segurança geral, assim, de dar uma coisa muito ruim, é lógico que o Tesouro vai ganhar de qualquer tipo de investimento, né? Mas ele rende mal. E a tendência, isso aqui pode melhorar como pode piorar. A inflação é difícil muito de prever, né? Então a gente tem o DEVA11 com 7,60 aí, retirando a inflação, 5,36 o IRDM e o CPTS11 com 4,07. Quando a gente anualiza o dividendo dos últimos 3 meses, nós temos 15,44 do HCTR11, deu uma leve redução, vamos tentar entender por quê. O MXRF11 aí com 9,12, você vê que está uma tendência de alta do MXRF11. O DEVA11 com 14,60 também deu uma leve descida, né? Ele começou bem alto, mas está aí, lógico, num dividendo bem forte ainda. O IRDM11 com 11,60, o CPTS11 com 12,04, manteve aí o nível, né? O que é até impressionante. O Tesouro Pré nem analisei porque ele é basicamente a mesma coisa. O PVP tá 11,02 aqui no HCTR11. Como o fundo imobiliário de papel, é muito importante a gente ver o PVP, porque ele é bem preciso e nesse momento você está pagando aí um deságio aproximadamente arredondado aqui de 2% no HCTR11, tá? Então, ao meu ver, tá, quando o FII é bom, merece, né?
são raras exceções. FII de papel eu gosto de pagar ali no máximo 1, mas o HCTR11 é um FII que tá aí com rendimentos extraordinários. Dá pra gente dar aí uma exceção, aproveitando o momento, questão de pouquíssimo tempo, né? 2 meses, você já recuperou esse deságio aqui com folga, né? Então, 1,02 aí, o PVP, o MXRF11 com 1,01, tá mais barato, o DEVA11 com 4%, eu já começo a achar inadequado, né? Mas ainda tá no limite, assim, né? Porque também é um FII bom. Chegou no 5, eu paro, não importa o FII. E RDM11 com 1,13, inaceitável para mim. CPTS11 com 1,03 e o pré aí não tem PVP, né? Os índices que vão reajustar os valores aí dos dividendos, né? Os valores das taxas aí dos CRIs, o HCTR11 ele está 72,2% aí focado nos índices inflacionários, sendo eles 56,5 no IPCA, 14,1 no IGPM, o restante aí um pouquinho no INPC e o CDI, que é atrelado basicamente a Selic, né, 27,8. O curioso desse FII é que ele tem a taxa aí de performance de 10% do que passar o CDI+. E assim, eu acho estranho, porque já que ele está tão focadinho aqui nos índices inflacionários, por que ele tem uma taxa de performance baseada no CDI? Eu não concordo muito, ainda mais que esse fundo imobiliário ele tem uma taxa de performance no patrimônio líquido de 1,2, ou seja, 1,2 independente do que acontecer, e mais a taxa de performance. Eu não gosto. Quando o FII tem uma taxa de performance, o legal seria aí um 0,8, uma taxa menor sobre o patrimônio líquido. Mas a gente faz vista grossa devido aí ao dividendo bem alto, porém, não gosto disso. O MXRF11 tem uma taxa muito mais interessante, 0,9 aí, né? E ele está focado mais no CDI com 55%. O DEVA11, ele tem 1,2, mesma taxa aqui do HCTR11, um concorrente diretão aí, inclusive com índices também de reajustes similares, né? Ele é um concorrente direto do HCTR11, dada a sua composição. RDM11 também aí tem índices variados, a taxa de 1%, o CPTS11 de 1,05% e também índices um pouquinho mais no IPCA também, a maioria está aqui um pouco mais no IPCA. E também é fundos e CRIs, assim como o HCTR11. E vamos dar uma olhada aqui no HCTR11, ele fez subscrição recentemente, então ele ainda tem aí um pouco de caixa, parte disso aí vai ser realocado, ele também tem a reserva, né? Ele tem 24,4% alocado em fundos, outros fundos, inclusive os próprios fundos deles, e nesses fundos deles, ele não cobra taxa duplicada. Então, ou seja, ele vai pegar a menor taxa entre o fundo que ele está aplicando dele mesmo, do HCTR, e este fundo aqui, HCTR11, a menor ele vai aplicar. Isso aí é coerente, né? Senão seria dobro de taxa. O resto ele aplica 54% aí em CRIs. Então, resumindo bem rapidamente, o HCTR11 é um fundo imobiliário de papel, um patrimônio líquido interessante, uma liquidez alta, um dividendo extraordinário, continua ainda bom, embora tenha caído um pouco. O PVP dele está interessante por conta da subscrição, ele está mais focado em índices inflacionários e ele tem uma taxa aí um pouco alta, que é o ponto mais negativo dele, ao meu ver. Ele é um FII high yield, ou seja, dividendo alto e um pouco maior de risco. Vamos tentar entender como que ele diluiu esse risco aí, se ele está fazendo um bom trabalho. Quando a gente vê o histórico de dividend yield do HCTR11, ele deu um salto gigante no fim do ano passado e depois começou a cair consideravelmente. Porém, como os FIIs de modo geral, inclusive o HCTR11 caíram, ele estava caro, nunca devemos pagar muito caro no FII de papel. Ele caiu bastante a cota, impulsionado aí pelo taxação de dividendos, até mesmo pela subscrição que ele fez bem recente agora no meio do mês passado, isso aí impulsionou as quedas, né? Mas o yield ainda se mantém interessantíssimo, nós analisamos aí os últimos 3 meses e dá 15,5 aproximadamente, então ainda é um yield interessante, com a tendência de dar uma melhoradinha conforme ele for realocando aí o dinheiro da sua subscrição, né? E também nós vamos dar uma olhada agora, então nós vemos que o dividendo tem caído, mas compensado pelas cotas que caíram, e vamos dar uma olhada no valor patrimonial, e aí ele brilha aqui, hein? Porque um fundo de papel consegue fazer esse crescimento de patrimônio sem ficar tradando, é algo muito positivo. Então ele saiu de valor patrimonial de 108,53 e agora foi para 119,54. Então um trabalho muito bem feito aí nas aquisições de FIIs, nas subscrições desse fundo imobiliário no quesito aí de valor patrimonial.
E dando uma olhada no último relatório da empresa, a gente vê o que eu já falei para vocês aqui dos CRIs, né? Que é a maior parte do portfólio. Tem a parte dos fundos de fundos, tem aí que está em caixa, estava em caixa aí realocando. Ele está diversificado aqui em diversos setores, né? Tem shopping, tem corporação, tem loteamento, multipropriedade, corporativo, parques temáticos. Está bem variado, né? E aqui em termos de alocação por indexador, nós também já vimos, é mais focado na inflação e tem aqui a subordinação. E nessa parte ele tem uma segurança um pouco maior, com 65,4 CRIs sêniores, ou seja, ele tem a prioridade no recebimento aí dos CRIs, 27,6% não tem a prioridade, seria aí um pouco maior de risco. Esses 4,5% não tem aí prioridade setada. Então a gente vê aqui a distribuição geográfica, olha só, muito diversificado. E aí, além da subscrição que deu uma leve abalada temporariamente nos dividendos, tem a parte dos fundos de fundos, isso aí por muitos é criticado, né? Que abala também o dividendo, diminui o dividendo, mas também dilui o risco. Aí a gente tem que pôr na balança. A maioria dos fundos de fundos que ele investe é em FIIs dele mesmo, né? Do próprio hectare, e com isso não tem taxação duplicada. Pode ser até interessante, já que não tem um custo extra, né? Nós temos aqui, por exemplo, o Hectare Desenvolvimento Student Housing, que deve dar um yield maior mais para frente, que é um fundo de desenvolvimento. Nós temos o Hectare Recebíveis High Grade, aí já tem um peso relevante de 5,5%, e é um yield aí não tão alto, né? Ele inflação mais 6%, embora seja bem interessante, ele busca aí high grade, né? Qualidade. Aqui não é dividendo alto, e sim qualidade, baixo risco de problema. E aí nós temos também outros aqui, como recebíveis imobiliários HRR, o termo de loteamento. Temos aqui também esse aqui que é muito relevante, com 12,5%, que também é da Hectare. Nós temos aqui, ó, que é este fundo aqui com este shopping aqui, muito bem localizado em São Paulo. Ó, se a gente vê aqui o print dele do lado do Brás, da Sé, Santa Efigênia e Bom Retiro, uma região aqui interessante do shopping. Aqui estão as fotos do shopping, um shopping interessante, tem um peso importante também. Vocês sabem, né? Fundos imobiliários de shopping tendem a ter recuperação e com isso aí dar uma elevada no yield, e é totalmente contramão do que está aí o objetivo do fundo, que é estar arriscando com yields altos. Os shoppings estão com yields um pouquinho mais prejudicados, embora esse aqui esteja aí legalzinho. Então ele tem essa parte de fundos, né? Tem outros aqui da Rio Bravo, Serra Verde, e também tem a parte principal dele, que é os CRIs. E olha só, aqui que está a parte mais alto dividendo e mais alto risco também, né? A gente vê que, por exemplo, esse aqui, um CRI interessante com IGPM mais 16% ao ano. Isso aqui é altíssimo, eu não sei como essa empresa consegue pagar isso, e tem alguns inquilinos aí renegociando, né? Trocando IGPM pelo IPCA, ou seja lá qual for o indicador aí, eles estão tentando trocar, o que é plausível, né? Já surfou essa onda do GPM, agora vamos dar uma folga pro pessoal, senão eles vão acabar aí não conseguindo pagar, né? O rating, olha só, BB-, né? Então são empresas aí com crédito complicado, e aí a gente nós, meros mortais, não conseguimos analisar o suficiente o risco disso aqui, e eles têm uma equipe lá especializada nisso, né? A gente analisa, a gente vê aí eventualmente alguma coisa desse tipo. Eles estão lá vendo o tempo todo, então eles são especialistas em crédito, provavelmente também ainda em imobiliários, né? Então a gente confia neles aí, vamos ver o trabalho deles, mas o fato é que pode dar problema. O que acontece quando dá problema? Um FII desse dá problema, um CRI desse dá problema, olha, tem aqui apenas 2,5 no momento, é uma partezinha que vai deixar de receber, e aí vai na justiça, vai rolar, vai fazer acordo, não sei o que, mas ele tem muitos CRIs, então isso aí dilui demais. Nós temos aqui outra com o IGPM mais 10%, nós temos vários aqui, o IGPM mais 11, 7, PCA mais 10, 16, são vários, muitos e muitos CRIs, e com isso dilui o risco, né? Aí está o segredo de fazer esse trabalho bem feito na pesquisa, que nós não conseguiríamos, nem tem disponível para a gente, na verdade, e ainda por cima com essa diluição aí em vários e vários CRIs. Eu não sou tão fã de fundos imobiliários de papel porque ele não tende a acompanhar a inflação como os fundos de tijolo, porém este fundo imobiliário ele tem alto dividendo, ele tem aí este conjunto de oportunidades como essa queda grande
devido aí vários motivos que estão acontecendo com todos os FIIs, né, inclusive aí os de tijolos, e também alguns pontos dele, como a subscrição, vai estar realocando. Ele está aí num momento interessante, com um próximo do PVP, né, sendo que ele costuma ser negociado muito acima. Quando ele está acima, eu não gosto, que qualquer ruído ele volta próximo do 1. Esse momento é próximo do 1, para quem gosta de fundo imobiliário de papel, uma oportunidade de ouro. Até eu estou aí pensando se realmente eu vou comprar ou não. Tem que pensar rápido, porque ele já começa aí uma recuperação, então é na semana que vem ou nunca, né? Ou na próxima queda. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não é recomendação de compra. Comenta aí se você tem o HCTR11, se você gosta dele. Um abraço e até o próximo, valeu! E dando uma olhada no nosso dashboard, onde eu vejo preço teto por PVP, você tem 10% aqui o preço teto, e eu vou pesquisar onde está o HCTR11. Então a gente vê aqui o HCTR11 nos últimos 12 meses pagando 20% de yield, é um yield altíssimo, então ele se encontra aqui com uma margem teto altíssima, né? Mais de 100%, e também um PVP em linha com 1 aqui, está bem barato. Se a gente visse ele aqui no dividend yield para o PVP, ele também estaria muito bem posicionado. Lembrando que esse dashboard eu deixo disponível para os membros do canal nível 2 em diante. Eu não sou tão fã de fundos imobiliários de papel porque ele não tende a acompanhar a inflação como os fundos de tijolo, porém este fundo imobiliário ele tem alto dividendo, ele tem aí este conjunto de oportunidades como essa queda grande, devido a vários motivos que estão acontecendo com todos os FIIs, né, inclusive aí os de tijolos, e também alguns pontos dele, como a subscrição, vai estar realocando. Ele está aí num momento interessante, com um próximo do PVP, né, sendo que ele costuma ser negociado muito acima. Quando ele está acima, eu não gosto, que qualquer ruído ele volta próximo do 1. Esse momento é próximo do 1, para quem gosta de fundo imobiliário de papel, uma oportunidade de ouro. Até eu estou aí pensando se realmente eu vou comprar ou não. Tem que pensar rápido, porque ele já começa aí uma recuperação, então é na semana que vem ou nunca, né? Ou na próxima queda. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não é recomendação de compra. Comenta aí se você tem o HCTR11, se você gosta dele. Um abraço e até o próximo, valeu!